A origem dos problemas. A teoria da relatividade, de uma das teorias científicas mais conhecidas em nossa época, e seu criador, um personagem cuja popularidade extravasou em muito dos séculos dos cientistas e do público culto interessado em questões científicas. Duas imagens muito conhecidas podem ser guardadas como símbolo dos séculos que se findou. O cogumelo, que se forma na expressão atômica, e a forma de um velhinho de cabelos brancos e desenganhado com línguas do lado de fora. O verdadeiro problema começou a ser desenhado quando a experiência de laboratório, observações atômicas que deveriam revelar consequência do movimento da Terra no éter. A solução einsteiniana. Diversas tentativas foram feitas para acomodar a teoria aos dados experimentais, das quais as mais destacadas foram as do físico holandês Lorentz e a do francês Poincaré. A solução proposta por Albert Einstein destacou-se, contudo, pela sua generalidade. Einstein não se apegou, contudo, aos cálculos para mudança de referência, mas ao que considerou ser um princípio físico fundamental. Todas as leis da física, tanto as da mecânica quanto as do eletromagnetismo, deveria ser a mesma em qualquer referencial inercial. Dominou os antigos de transformações galileanas e deduziu novas transformações, em que o espaço e tempo aparecem mesclados de um modo completamente novo na história da ciência. As transformações galileanas são suficientes para o estudo de eventos com velocidades pequenas, quando comparadas com a velocidade da luz. O artigo publicado em 1905 no volume 17 da revista Annalen der Physik continha apenas 30 páginas. Trata-se de uma obra-prima da literatura científica. É interessante notar que as expressões matemáticas das transformações obtidas por Einstein já haviam sido obtidas por Lorentz, partindo, portanto, de problemas opostos pelo desenvolvimento do eletromagnetismo no final do século XIX. Einstein inaugurou o século XX com uma nova e revolucionária concepção de espaço e de tempo. A saga da verificação da teoria relatividade é um tema de grande interesse histórico, inclusive porque se liga à difícil acolhida desde a nova teoria em diversos círculos científicos. 10 anos depois, Einstein foi indicado para receber o Prêmio Nobel, quando a comissão de cientistas da Academia Suécia da Ciência, que decide a lista de premiados a cada ano, resolveu premiar Einstein, que fez o seu trabalho sobre o efeito fotossíntetico e não pela criação da relatividade. A busca da relatividade geral. Muito antes de a teoria da relatividade obter uma aceitação generalizada na comunidade científica, Einstein dedicou-se à tarefa de modificar a teoria que havia proposto. Já em 1907, em um artigo de revisão sobre a teoria da relatividade aos sistemas acelerados, não deve haver distinção física entre os efeitos da aceleração, elevador de queda livre e efeitos gravitacionais, peso de passageiros, Einstein versus Newton. As primeiras tentativas de observar eclipses solares para medir o efeito previsto fracassaram, devido às dificuldades para a realização dessas atividades em plena Primeira Guerra Mundial e também por dificuldades com o tempo nublado e chuvoso. Os Time, prestigiado jornal britânico, na edição de 7 de novembro de 1919, colocou como manchete: Newton
derrotados. A fama e a popularidade e como a lenda, para além da comunidade dos científicos, começou naquele momento. Uma imagem mais real da ciência. A teoria da relatividade também contribuiu para formarmos uma imagem mais realista perante a natureza desse empreendimento que é a física, e em particular acerca das relações entre teoria, matemática e experiência. Ela ajudou a desacreditar uma visão da física como uma atividade que utiliza um método que parte sempre de um grande número de observações, obtendo as leis, conceitos por generalização, dedução e observações de singulares. Basta refletir sobre a história para perceber que a relatividade geral partiu de um número pequeno de resultados empíricos, condensados no que Einstein denominou de princípios da equivalência. A aceitação inicial da relatividade restrita não pautou-se por uma superioridade empírica dessa teoria, face às suas rivais. O próprio Einstein, refletindo sobre a física teórica, afirmou que a experiência pode nos sugerir conceitos, mas estes são livres criações do intelecto humano que devem naturalmente passar depois pelo crivo das experiências. A relatividade e o Brasil. Sobre a recepção da relatividade no Brasil. Quando as teorias chegaram, foram elaboradas. Praticamente não havia pesquisas em física sendo realizadas no Brasil ainda. Elas só desenvolveram-se de forma sistemática a partir da fundação da USP, Universidade de São Paulo, em 1934. Apesar do atraso, houveram dois acontecimentos que despertou o interesse de um pequeno círculo de engenheiros, matemáticos e filósofos brasileiros. O primeiro foi a própria observação do eclipse de 1919, feita em Sobral, e a segunda foi visita de Einstein no Rio de Janeiro, em 1924, quando proferiu duas conferências sobre a nova teoria científica. A particularidade que chama a atenção foi o número significativo de brasileiros que defenderam a nova teoria com argumentos que evidenciaram uma efetiva assimilação dos novos conceitos.